tem nada mais deprimente do que aniversário da filha do patrão. Você se sente obrigado a ir e ter que aguentar até no fim de semana aquela gente tosca que te enche o saco de segunda a sexta. Pior é quando a criança é feia, mal educada e ramelenta, uma criança que ninguém gosta. Você tem que ir lá e tratar bem a criatura. Hoje foi mais ou menos isso que aconteceu. Lula chamou todo mundo para comemorar o aniversário de 2 anos da democracia inabalada. Essa criança peralta que ele, o STF e a Janja criaram com tanto carinho. Só que o povo não é bobo e inventou 1000 desculpas para não ir. Ficou um evento flopado, cheio de espaços vazios e vexames. Segura que o filho é teu, Lula. Assim como o regime supremo PT quer acabar com a sua liberdade de expressão, as dores nas juntas e articulações acabam com a sua liberdade de se movimentar, de caminhar, de viajar, de praticar esportes. É por isso que você precisa conhecer o NatoShark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural feito para auxiliar no tratamento das dores nas juntas e articulações. Muitos inscritos aqui do canal já compraram, tomaram e aprovaram. Olha só! NatoShark tem ação 24 horas por dia, alivia a dor durante o dia e regenera as cartilagens e fortalece os ossos durante a noite. Ah, e NatoShark é alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga taxa de entrega. Além do mais, a NatoShark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram o L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que nós. Então não perca tempo, fique livre dessas dores chatas. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu NatoShark dia e noite, agora mesmo. E o ato convocado pelo presidente da República, Luiz Ignacio Lula da Silva, em memória às manifestações de 8 de janeiro de 2023, não ganhou adesão popular. Mesmo com toda a propaganda e a forçação de barra do regime, o povo evitou o evento como se fosse o batizado da filha feia do porteiro esquisitão. Na verdade, antes mesmo de começar, o evento já tinha flopado. Bastava ver a cara de desespero dos jornalistas do UOL na noite anterior, percebendo que nem os aliados do regime queriam comparecer. Tem dado força a isso, né? Ele falou muito já sobre esse ato, a importância dessa mobilização, mas a resposta não está vindo. Pois é, lá no início do programa, quando falamos lá do telefonema, eu tinha acabado de sair essa decisão do Rodrigo Pacheco, esse anúncio do Rodrigo Pacheco dizendo que não ia poder estar lá, e já tinha tido, no dia anterior, o anúncio do presidente do Supremo Tribunal Federal, Barroso, também dizendo que não vai estar lá. Irão representantes, irão os interinos, o vice-presidente do Congresso, do Senado e o vice-presidente do Supremo. Quer dizer, já está esvaziado das autoridades dos 3 poderes, até porque o Arthur Lira também não confirmou até agora a presença, e é provável que também não vá. Então, fica o evento com um grande risco de se tornar um evento partidarizado. É isso que a gente estava alertando que o Lula deveria evitar. Agora, esse novo problema. Há um risco de as próprias entidades sociais não estarem abraçando o ato com a força que o Lula queria. Então é um grande perigo, houve um erro aí, acho que do próprio Lula, de procurar dar ao ato um caráter ligado ao governo. Não pode, essas coisas não pode. Você tem que ter um ato desse programado por forças democráticas, sem conotação político-partidária,
com uma conotação de, olha, é um ato pela democracia, porque é um momento de afirmação da democracia, de afirmação de que, olha, nós conseguimos superar os golpismos do dia 8 de janeiro e até anterior, né? Até no final do governo Bolsonaro, ele já estava preparando o golpe todo. Então, essa que devia ter sido a tônica. Não está sendo, não foi, e agora corre-se o risco de se ter um movimento esvaziado. Espero que não, espero que ainda a sociedade como um todo, diante do apelo que é esse 8/1 e o risco que foi para o país de se ter um golpe, acabe o ato tendo uma amplitude maior. Mas há um erro básico aí do próprio governo e até do Lula de tentar se apropriar do ato. A democracia não pertence a ninguém. A democracia é uma propriedade coletiva do país como um todo. Não faz sentido, mesmo que seja contra um autocrata, como era o Bolsonaro, mesmo que seja para combater um autocrata, não pode se dar a um ato desse um caráter político partidário. E o pânico deles era justificado. Desde as 9 da manhã dessa quarta-feira, dia 8, a Praça dos Três Poderes contava com apenas alguns apoiadores. O evento, que começa daqui a pouco lá em Brasília, para marcar os 2 anos dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O que você já destaca da movimentação na Praça dos Três Poderes? E onde que você está, né, Gabi? Exatamente. Conta pra gente. Bom dia. Esse ato, além das autoridades, vai contar também com a presença de movimentos sociais. O governo fez essa convocação para que os movimentos sociais participem desse ato para reforçar essa ideia de rememorar e de fazer a defesa à democracia. Eu trago a apuração para vocês de uma expectativa que tem deixado os petistas e o Palácio do Planalto apreensivos por causa dessa convocação de movimentos sociais. Isso foi uma convocação que Lula fez, mas há um temor de que o ato fique esvaziado. E isso vai ser uma imagem ruim para o governo. E aí os petistas citam 2 fatos, basicamente, e os movimentos sociais, que podem levar esse ato a ficar esvaziado. Primeiro, que Brasília não é uma capital de grandes movimentações, de movimentos sociais, de mobilização. E aí citam também o 1º de maio do ano passado em São Paulo. São Paulo, que tradicionalmente tem mobilizações importantes, teve um 1º de maio esvaziado, com um público previsto ano passado de 1.600 pessoas. Então há esse temor também que essa convocação de movimentos sociais não surta efeito por aqui. Eu estava vendo a movimentação, já começaram a chegar algumas pessoas do público em geral que vai participar desse ato de abraço à democracia, mas ainda pouca gente. Mas como esse governo e o PT não têm a menor noção do quanto são desprezados, eles insistiram em posar de vítimas. Nessa manhã, o descondenado de 9 dedos realizou uma cerimônia de reintegração de obras de arte danificadas durante as manifestações e o descerramento da obra As Mulatas, de Di Cavalcanti, no 3º andar do Palácio, onde fica o gabinete presidencial. Tudo isso tentava desesperadamente disfarçar uma coisa: o povo não comprou esse teatro do golpe. Mas as imagens já diziam tudo. Aí aqui, ó, democracia com flores. Aqui, ó, esplanada dos ministérios, 10h44. Ou esplanada dos ministérios, a Praça dos Três Poderes, 10h44 da manhã, ó. A esplanada está fechada, tanto aqui quanto lá. Eu tive que vir pelos anexos, né, que são ruas paralelas à esplanada. E aqui, o evento está marcado para as 11 horas da manhã e chegou, foi isso aqui. Eles não vão mostrar, né? Eles não vão mostrar isso aqui. Não vai mostrar isso flopado. Então, é por isso que eles querem tanto regular as redes sociais, né? Vamos regular as redes sociais. Precisa de regular, vamos regular. Por quê? Porque a gente é que mostra a verdade. A imprensa mostra uma coisa, mas a gente vai lá e mostra a verdade. Não adianta aqui mostrar. Não tem público. Você vê, eu tô ao vivo, não é nem um vídeo. Na Praça dos Três Poderes, para a solenidade do Abraço à Democracia,
Lá dentro do Palácio, o presidente Lula está falando agora nesse momento sobre o 8 de janeiro. E aqui fora, as pessoas estão chegando, cerca de 2.000 pessoas. Nada mais irônico do que uma cerimônia em defesa da democracia sem o povo. Só para comparar, olha como era na época do Bolsonaro, quando não havia democracia. Eu sou brasileiro! E se a vergonha do fracasso era evidente do lado de fora, do lado de dentro o vexame foi ainda maior. O Bebum, se achando o único malandro no evento, discursou com autoridades dos 3 poderes da República. E, como todo malandro, Lula se acha mais esperto do que é, acaba falando demais e passando vergonha. Por exemplo, ele não resistiu e fez uma homenagem à sua amante Rosemary Noronha. Sério. Para quem ama a cultura, para quem ama a educação, para quem ama a igualdade de direitos, somente num processo democrático a gente pode conquistar isso. É por isso que eu sou um amante da democracia. Não sou nem marido, eu sou um amante da democracia, porque a maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. E eu sou um amante da democracia porque eu conheço o valor dela. Você disse amante? Abre o olho, Janja. Aliás, a reação da Janja foi impagável. Lula diz que conhece o valor da amante e Janja lança olhar de reprovação. Sabe por que o Lula diz que é amante da democracia? Porque amante é só pra... Amante a gente não assume. Amante a gente não respeita. Claro, para capacho do Lula Flávio Oliveira, da Globo News, ele só escorregou. Do presidente Lula, ele fez um discurso muito interessante na direção de estivemos e estamos aqui defendendo a democracia, algo pedagógico, bem escrito no sentido de ampliar o significado de democracia. Então, ele falou de liberdade de expressão, né? Não irrestrita, há uma defesa... Com vigilância. Exatamente, mas com vigilância. Ele falou da inclusão de negros, né, de uma democracia plena que envolve a participação, o enfrentamento ao racismo, o enfrentamento à violência por agentes de Estado. Esse é um debate atualíssimo no Brasil e isso estava presente na fala do presidente. E escorregou no seu improviso quando fez um comentário sexista, moralista, impróprio. Desnecessário, falando de ser amante da democracia, que homens gostam mais de amante que de mulheres. É inclusive ofensivo às mulheres que estavam ali e a própria mulher dele. Né? Então, essa parte é dispensável. Ao dizer no vídeo, sou amante da democracia e não marido, Lula revelou muito. No fundo, ele não tem um compromisso real com a democracia. Assim como com as amantes, o que há é uma relação de conveniência. Isso explica porque ele admira tanto ditadores como Maduro e Ortega. A democracia para ele não é um valor, é só uma conveniência, é um papinho, uma história para exercer o poder e impor suas visões de mundo. Pela mesma razão, o governo Lula é amante da censura. Lula, aliás, é esse tipo de líder que valoriza a traição em vez do compromisso. Aliás, também, o Bolsonaro fez o melhor comentário sobre a fala do Bebum. Quer dizer, segundo Lula, maridos amam mais as amantes? Esse é o chefe da nação que fala de família? O que podemos esperar desse cidadão? A família é a base da sociedade. Dispensa comentário. Sou apaixonado pela minha esposa, como com toda certeza a grande maioria dos maridos. Um abraço a todos, Deus domine no Brasil. Depois dessa pérola, nem o vergonhoso discurso da Janja chamou atenção. A vontade do povo brasileiro de lutar pelas liberdades democráticas junto da união das nossas instituições impediram a perpetração de um golpe de Estado há 2 anos. O país não aceita mais o autoritarismo.
O que aconteceu nessa Praça dos Três Poderes precisa estar na nossa memória, na memória do país, como um alerta de que a democracia deve ser defendida diariamente, não importa o esforço. Memória é um antídoto contra as tentações autoritárias. Por isso, preservar o nosso patrimônio histórico é tão importante, para sempre nos lembrarmos daquilo que fomos e dos caminhos que devemos trilhar para construirmos um amanhã em que todos os brasileiros tenham vez e voz. O Palácio do Planalto, onde estamos hoje, foi vítima do ódio que estimula e continua estimulando atos antidemocráticos, que continua estimulando falas fascistas e autoritárias. Para isso, a nossa resposta é a união, a solidariedade e o amor. Aliás, a Janja estava fazendo o cosplay de Didi Mocó. Depois dos discursos políticos, ocorreu então o chamado Abraço da Democracia na Praça dos Três Poderes. Olha que animação de funeral. Aliás, além do povo, os militares também não quiseram participar da palhaçada, do abraço. Uma informação que a Raquel Porto Alegre também me passa é que os comandantes das Forças Armadas também não desceram a rampa, optaram por ficar ali e não ir ali naquela cerimônia, essa última, que é o Abraço à Democracia. A cerimônia é bonita, Abraço à Democracia, mas se você tem ali cores... Bandeira de partido, tudo... Aí eu lembro que ontem eu conversava com assessores do presidente da República e que eles estavam fazendo pedido para que não tivessem bandeiras. Lula queria relembrar o 8 de janeiro e aumentar a divisão entre o povo. Queria semear a desconfiança entre os brasileiros e espalhar a ideia de que o inimigo é interno e precisa ser combatido e eliminado por ele. Mas deu ruim, ninguém foi ao evento e acabou deixando explícita a rejeição ao regime. E aí veio a parte mais totosa. Os jornalistas do UOL surtando por causa do fracasso. Chegaram a culpar até a Janja. Isso que você, ao entregar a Janja, isso fica complicado. Eu vi ali a cara do Lula não está boa. Não está boa. Você imagina o seguinte, o Lula chamou pessoalmente as pessoas para esse ato. Falou, etc e tal. Se o ato ficar esvaziado, é uma derrota para ele. Não é só da Janja, do cerimonial, do ministro da comunicação, do que saiu e do que entrou. É uma derrota para o Lula. E uma derrota por incompetência e por falta de articulação política. Articulação política. E é isso que tem que marcar essa segunda fase do governo Lula. E é isso que vai definir, por exemplo, a reforma ministerial. E aí está na hora do Lula colocar um frio na própria esposa. A gente está vendo aqui, essa expectativa de descer a rampa, tá tudo muito vazio por lá, muito vazio, como a gente disse. Como disse o nosso repórter há pouco, tem um punhadinho de pessoas lá do lado de fora, dentro das autoridades ali, mas nem todas as autoridades, como você disse. Bom, mais do que esvaziado, desmoralizado. E aí o que vai acontecer? As redes sociais extremistas, eles vão deitar e rolar, né? E é inaceitável, porque é uma lenda que ela disse em Araraquara que GLO é golpe. Isso é lenda. Por que um ato esvaziado? Por que o presidente Lula não conseguiu reunir essa força para marcar um ato, como diz aqui o professor historiador, de tamanha importância? É uma mistura de incompetência com um hegemonismo do PT. O povo também não perdoou. Eu sou um amante da democracia. Não sou nem marido, eu sou um amante da democracia, porque... Um evento esvaziado, assim como a narrativa.
Um presidente sem povo, sem noção, uma narrativa sem engajamento. Sobraram ao lado do Lula apenas a Globo e o STF. Como numa festinha de aniversário de uma criança feia, o evento do Lula e da Janja foi triste, vazio, um programa de índio que todo mundo tentou evitar. Os pais do monstrinho, sem perceber, passaram vergonha, fizeram discursos bêbados e viraram piada. Isso é que é ser amante, não da democracia, mas do barraco. Ai, que vergonha. Não ri. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.